dia. Obrigado. Hã? Não, porque vai ter hoje a gente fica sem púlpito. Hoje é um dia especial diante das várias coisas. Não vou precisar do púlpito hoje. Pode, Hoje o Senhor foi bondoso com vocês. Vou usar o banquinho aqui de púlpito, que aí eu só não me perco aqui. O quê? Pode. Que aí eu só não me perco aqui. Que hoje a gente vai ter vários momentos, diversos momentos aqui nesse nosso tempo agora à noite, no nosso culto. A gente vai ter algumas apresentações, algumas reflexões relacionadas com cada um desses momentos que nós vamos ter aqui hoje. E a gente vai, de certa forma, isso seria bem um tema, né? Mas uma indicação daquilo que a gente vai refletir nessa noite, que é a respeito da vida na igreja. Como é que funcionam algumas coisas na igreja? Nós somos uma igreja local, parte de uma igreja que está presente em vários lugares do Brasil, de uma denominação que é parte da Igreja de Jesus no mundo inteiro. Quando a gente fala sobre igreja, a gente sempre precisa ficar pensando de que tipo de igreja ou em qual colocação a gente está quando a gente está falando a respeito daquilo. Então, o nosso culto hoje ele vai ser diferente. Em razão disso, você que está nos visitando é muito bem-vindo com a gente. Acredito que muitos de vocês estão nos visitando hoje justamente porque o nosso culto vai ser diferente, né, em razão das afinidades que vocês têm com as diversas pessoas que vão fazer parte do nosso culto hoje. E nós vamos então dividir, na verdade, em 5 partes esse nosso próximo momento juntos. Porque hoje é um dia festivo. Hoje é um dia que a gente vai celebrar uma série de coisas juntos aqui. A gente começou celebrando de manhã e eu quero começar falando sobre algumas dessas coisas que a gente já celebrou de manhã e que a gente vai celebrar hoje à noite. Hoje foi dia de batismo. Nós tivemos batismos na igreja, a gente passou a manhã e um pedaço da tarde, almoçamos junto com as pessoas que batizaram e os amigos e as pessoas que participaram da vida dessas pessoas que batizaram. E aí eu queria falar algumas coisas sobre isso e como que isso se relaciona, e aí a gente vai também apresentar alguns novos membros da nossa igreja nessa noite, porque o batismo torna a pessoa membro da igreja, e nós temos algumas outras pessoas que também foram, já são batizadas, mas vão ser recebidas nessa noite. Eu queria primeiro pensar com vocês a respeito do batismo das crianças. Nós tivemos hoje o batismo de 5 crianças e adolescentes pela manhã. A Bíblia, ela fala para a gente sobre algumas coisas. Eu queria que a gente fizesse umas reflexões antes da gente apresentar. Parte das apresentações dos membros a gente vai dividir também em 3 partes, até porque não ia caber todo mundo aqui, né? Eu nem estou confiante nesse púlpito aqui para caber 17 pessoas aqui em cima. Então a gente vai ter que fazer aos poucos. Aí a gente vai refletindo de acordo com isso aqui. Tem um texto lá em Isaías, capítulo 7, a partir do versículo 15, que ele fala assim, esse texto ele é uma profecia, tá? Que o profeta está falando a respeito de Jesus, ele está colocando uma coisa a respeito de Jesus, mas que ilustra uma questão do pensamento bíblico, teológico e judaico já da época, e que nós como cristãos herdamos isso, porque a Bíblia, o Novo Testamento é a continuação do Antigo Testamento. Jesus falava do Antigo Testamento, Paulo, Pedro, João, todos eles baseavam as suas coisas naquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Então isso era a cosmovisão deles a respeito desse assunto. E aí eu quero que a gente pense algumas coisas sobre isso. Ele fala assim, ele comerá coalhada e mel, está falando de Jesus. 700 anos antes de Jesus nascer, é uma profecia sobre Jesus. Mas olha o que ele fala a respeito da infância de Jesus, que é como
a infância de todos nós. Olha, fala assim, ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Aí eles fazem uma outra profecia relacionada a essa situação. Todos nós nascemos sem a capacidade, sem o discernimento de escolher entre o certo e errado. Quando você nasceu, pela sua cognição, pela sua não compreensão das coisas, porque você não entendia as palavras, você não entendia a realidade do mundo. Você nasceu, você está começando a entender as coisas. Você não sabia discernir ou diferenciar certo e errado. Você não sabia como que você se comporta de um jeito ou como que você comporta de outra forma. Por conta disso, obviamente, você não era responsável pelos seus atos. A você não era imputado culpa por decisões ou atos que você tinha quando criança. Agora, embora isso aconteceu, tem um outro texto que fala sobre criança e sobre a gente, e sobre os nossos filhos também, lá em Gênesis 8, que completa essa passagem aqui. Ó. Gênesis 8, 21, quando o Noé tinha saído da arca, Deus tinha acabado de derramar o dilúvio na terra, então Noé sai da arca, e aí é nesse momento que a gente tem essa fala de Deus em relação à humanidade. Isso aqui, gente, é tipo uma reflexão de Deus. Deus está fazendo uma ponderação dele consigo mesmo. Aquilo que a gente faz de vez em quando, né? Que a gente avalia uma situação, analisa e faz um pensamento com a gente. Olha só qual que é o pensamento que Deus fala. O Senhor sentiu o aroma agradável. O aroma agradável é porque o Noé tinha feito um sacrifício, queimado ali um animal, né? Tipo a picanha que a gente teve hoje no almoço, né? Aquele cheiro gostoso do churrasco. Deus sentiu o cheiro gostoso do churrasco, né? Deus gosta de churrasco, né? Então ele sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, a reflexão dele consigo mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. O que esses 2 textos eles mostram para nós? Que aquilo que às vezes a gente olha para o bebezinho e acha assim, não, que gracinha, que bonitinho, né? Que dozinha, que coisinha assim, não sei o quê. E a gente olha para as pessoas já com 20, 30 anos de idade e fala, fulano de tal, ó que sujeito difícil, né? Ó que mulher complicada, ó que gente. E a gente acha que as criancinhas tudo são boazinhas. E depois, quando deixa de ser criança, a gente acha que não é mais, que aí é a gente, né? Às vezes até se degladiando um com o outro. Deus que olha para a gente globalmente e não com essa afetividade que às vezes a gente tem, ele sabe que a gente é a mesma coisa desde que a gente é criança. Então, desde que nós fomos crianças e desde que as crianças que estão aqui são crianças, elas não são seres puros, de uma inocência e não sei o quê. Não, a Bíblia diz que a gente era ruim desde criança. A gente já tinha o nosso coração inteiramente, olha só o que ele falou, inteiramente inclinado para o mal. Desde que a gente nasceu, a gente estava só esperando uma oportunidade para se rebelar contra Deus e fazer alguma coisa errada. Então é óbvio que quando você tinha 2 meses de nascido, 5 meses de nascido, 1 ano de idade, você tinha o seu coração inclinado para o mal, mas você não tinha a capacidade de escolher o mal ou rejeitar o mal e escolher o bem, que foi aquilo que a gente leu no texto de Isaías. Ó. Existe uma idade, existe um momento em que essa potencialidade para o mal se concretiza, que é esse momento em que a criança sabe rejeitar o erro e escolher aquilo que é certo. Por isso que a Bíblia ela vai falar para a gente bastante, o tempo inteiro, sobre a importância, sobre a importância de nós evangelizarmos as crianças. A importância que tem de você que é pai, mãe, tio, vó, padrinho, madrinha, primo mais velho,
tio de terceiro grau e não sei o quê. Evangelizar as crianças que você tem perto de você ou junto com você. Porque existe um momento, existe uma linha, existe uma situação em que a criança, bonitinha, um bebezinho assim, ó, bonitinho, ainda não tem como rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas já tem dentro de si essa mesma inclinação que todos nós temos. Esse desejo de pecar, esse desejo de fazer as coisas do jeito da gente, esse desejo de ser egoísta, né? Você que é mãe, você que é pai, você não precisa ensinar o seu filho a ser egoísta, né? Você tem que ensinar o seu filho a compartilhar as coisas com o coleguinha, né? A dividir, a distribuir. A gente não tem que ensinar uma pessoa a fazer o errado, a gente tem que ensinar a fazer o certo. O errado a gente já sabe fazer, já parece que é natural de nós. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos evangelizar as crianças. A gente precisa, desde pequeno, falar do Evangelho, falar do amor de Jesus, falar que ela existe porque Jesus quis que existiu, explicar sobre a criação, explicar sobre que Deus que é o Criador de todas as coisas, explicar que aquilo que ela sente, ela vai precisar durante a vida dela, porque vai chegar um momento na vida dela que ela precisa saber que ela pode aceitar o certo, porque ela já vai estar querendo escolher o errado. E é nesse momento que cada um de nós rompemos com Deus na nossa história particular de vida. É nesse momento que cada um de nós seguimos o exemplo de Adão e nos rebelamos contra Deus e escolhemos fazer aquilo que nos agradava. E é nesse momento que nós somos desligados por Deus. Nós não somos desligados de Deus quando a gente tem 13 anos, 15 anos, 18 anos, que é pré-adolescente, adolescente, jovenzinho, que a gente às vezes já começa a não sentir tanta afinidade, tanto carinho, né? A gente já começa a achar meio ruim as coisas que faz. A Bíblia diz que a gente se desliga de Deus ainda na infância. Por isso, a gente precisa se religar a Deus o quanto antes. Então você que é mãe, você que é pai, você precisa evangelizar os seus filhos. E isso é uma das coisas que a gente faz aqui na igreja. Nós temos todo um departamento da igreja, um ministério da igreja focado na evangelização das crianças. A gente faz isso todos os domingos de manhã com várias crianças, não só as crianças que são filhos dos membros daqui da igreja, mas várias crianças do entorno da igreja. Todo domingo à noite, quando a gente tem o culto aqui, as crianças têm algo na sua linguagem, na sua maneira de entender, na sua forma de perceber, para que elas consigam, quando chegar nesse momento da vida delas aqui, na idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, que elas façam isso. E não façam como muitos de nós que tomam essa decisão já com 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade. E aí a gente olha para trás, a gente fala assim, puxa vida, como poderia ter sido diferente minha vida se eu tivesse entendido isso antes e feito essas escolhas aqui antes. Então nós, como igreja, temos um compromisso de ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando ela for grande, ela não se desvie do caminho. E é isso que nós celebramos também nessa manhã. Nós tivemos 5 crianças e adolescentes, né? Não dá para chamar a Evelyn de criança, né? Já é um adolescente quase jovem. Né? A Evelyn lá no batismo eu tive que ficar na pontinha do pé, assim, para tirar a foto e não ficar. Que tomaram essa decisão. Que nesse momento em que elas entenderam que elas estavam inclinadas para o erro, mas que havia Jesus, que havia uma possibilidade de reconexão, havia uma possibilidade de perdão, elas tomaram essa decisão. Então eu queria chamar aqui na frente a Alice Bruna. Quero chamar a Evelyn, a Isa, a Victória e a outra Isa, que é a Isabelle. Temos a Isadora e a Isabelle.
que tomaram essa decisão e que essa manhã batizaram e que estão se tornando membros da nossa igreja, né? Elas fazem parte da nossa igreja, da nossa comunidade. Queria chamar a Sabrine aqui na frente para orar por elas. A Sabrine que está à frente do desenvolvimento desse trabalho, que ama a criança assim apaixonadamente. E pedir que a Sabrina orasse por ela. Eu queria que você estendesse sua mão para cá, nesse momento. Pode ligar o verde. E orasse junto com a gente, abençoando a vida delas. E como a gente sempre faz, se comprometendo que vocês vão ser bênção na vida delas, assim como elas se comprometeram que vão ser bênção na vida de vocês. Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus, porque o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor nos alcançou, e através disso, da Tua graça, Deus, nós podemos evangelizar as crianças, Deus. Nós sabemos o quanto Tu as ama, nós sabemos o quanto Tu se preocupa, e nós somos muito gratos pela vida de cada uma das meninas que decidiu por Ti, Deus. Muito obrigada, Deus, por nos dar também o privilégio de estar com elas, de ensiná-las, seus pais, os professores, Deus, nós somos gratos a Ti e que elas possam permanecer no caminho. Esse é o nosso maior desejo, Deus, que esse seja o primeiro passo, Deus, de uma vida contigo. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós também tivemos outros batismos. E é muito importante a gente entender a importância dessa decisão, a importância do batismo, a partir da perspectiva, do prisma daquilo que Jesus apresentou para nós. Lá em Mateus 28, essas aqui são as últimas palavras de Jesus antes dele ser assunto aos céus. Então Jesus morreu, e aí, lembrando, domingo que vem a gente celebra a morte e a ressurreição de Jesus, é a Páscoa, né? Então teremos um culto domingo que vem voltado para a questão da Páscoa. Então todos vocês que nos visitam são convidados da gente para estar junto com a gente nisso também. 40 dias depois de Jesus ter ressuscitado, ele reúne os seus discípulos para uma última palavra, uma última conversa, quando ele quer falar assim: gente, tudo que eu falei para vocês, então agora o que vocês têm que fazer? E Jesus, ele fala isso para os discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, que é o que Jesus tinha feito com eles. Eles tinham se tornado discípulos de Jesus. Agora Jesus queria que tudo aquilo que ele fez, que ele investiu na vida das pessoas, fosse espalhado por todas as nações, por todos os países, em todas as etnias, em todos os lugares em que existe um grupo de seres humanos, que eles fossem nesses lugares e fizessem discípulos nesses lugares, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O batismo é uma ordem de Jesus. O batismo, ele é parte integrante e necessária do processo de nós nos tornarmos discípulos de Jesus. Porque quando Jesus ele chama os discípulos para isso, ele chama os discípulos, ele fala assim: olha, gente, vocês precisam fazer discípulos. Quando a gente estuda no grego as semânticas, as divisões do texto, não sei o quê, nós temos vários verbos aqui. A gente tem o verbo ir, a gente tem o verbo fazer, a gente tem o verbo batizar, a gente tem o verbo ensinar. São vários verbos que estão dentro da frase. No grego,
existe um desses verbos que ele é dominante sobre os demais, ou seja, os outros três, eles estão associados a esse verbo dominante. O verbo dominante nessa passagem aqui é fazer discípulos, ou discipular, como está colocado lá no grego. Então, o que Jesus está falando para os discípulos aqui? Olha, vocês precisam fazer discípulos. Essa é a sua missão. E se você é cristão, se o evangelho fez sentido para você, se você já aceitou isso para você na sua vida, essa missão ela é sua também. Porque essa é a missão de todos os discípulos de Jesus. Então, quando Jesus reúne os discípulos, ele chama eles e fala assim, olha, agora vocês vão fazer discípulos. Aí deve alguém ter levantado a mão lá e perguntado assim, como que a gente faz isso, Jesus? Pedro normalmente fazia as perguntas, né? Como que é, então, esse negócio de fazer discípulos? E aí Jesus explicou qual que é o processo disso. Ele fala, Pedro, você precisa ir até onde as pessoas estão, você estabelecer um contato, iniciar um relacionamento, começar uma conversa, começar um bate-papo, começar uma apresentação. Você precisa batizar essa pessoa a partir do momento que ela crê. Isso quando a gente pega o texto de Marcos, que conta a mesma história, ele fala quem crê e for batizado será salvo. Então quando ela crê, você precisa ensinar ele a obedecer a tudo que eu lhe ordenei. Então o batismo, ele é parte integrante do processo de discipulado. Não tem como a gente abraçar Jesus sem o batismo. E Jesus ele dá o exemplo disso com a sua própria vida. 3 anos antes dele falar isso aqui, 3 anos antes dessa circunstância aqui, Jesus ele chamou, ele foi até um local no Rio Jordão, encontrou um primo dele chamado João Batista, e quando ele se encontra, ele fala assim com ele, ó, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Por quê? Porque o batismo ele é um símbolo de que todos os seus pecados são perdoados. Todos os seus pecados são apagados. Que toda a sua vida anterior... Obrigado. Vou ficar bem hidratado hoje. A minha pedra no rim, esse ano não vai vir. Ano passado foi dureza. Quando Jesus, o batismo, ele simboliza isso, que todos os seus pecados são perdoados. Então, quando Jesus chega para o João Batista, e ele fala, João, eu vim ser batizado, o João Batista fala, mas batizado de quê? Né? O senhor não tem pecado. O senhor nunca pecou. O senhor nunca desobedeceu a Deus. Não, eu tenho que ser batizado por ti. Quem sou eu para te batizar? E olha só que interessante a resposta de Jesus. Jesus, apesar de nunca ter pecado, de não precisar do batismo para perdão de pecados, Jesus ele responde assim para o João, ó, deixa assim, João, por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo mostrar que, com o próprio exemplo dele, por mais que ele era o único ser que já existiu na história da humanidade que não precisava do batismo para se reconectar com Deus, para ter perdão de pecados, ele faria isso porque ele mandaria um dia os outros fazer. E tudo aquilo que Jesus mandou a gente fazer, ele fez. Mesmo que ele não precisava. Mesmo que não era necessário para ele. Para que a gente não tivesse desculpa de falar, não, mas eu não preciso ser batizado. Então, se Jesus não tivesse sido batizado, você podia até argumentar isso. Falar assim, não, mas o João Batista batizava gente muito ruim. Eu não sou tão ruim assim. Eu sou um cara mais ou menos. Eu não peco esses pecados graves da humanidade. Eu só de vez em quando, mas aí... Jesus foi batizado. Quando Jesus foi batizado, ele mostra para nós que isso é parte integrante do processo da gente estar conectado com Deus. E Paulo completa essa conversa lá no capítulo 6 de Romanos. Ele fala assim, ó, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. O batismo, ele marca a nossa identificação com Cristo. Você se identifica com ele, você fala, Jesus, estamos juntos.
eu estou com o Senhor, é isso mesmo que eu quero, é eu e o Senhor junto para mexer aqui no mundo. O batismo marca a sua nova vida, marca que você renuncia a todas as escolhas que você fez quando você estava desligado de Deus, e que a partir desse momento você tem uma nova vida em Cristo. E o batismo também sinaliza a nossa esperança da vida eterna e da ressurreição. Porque o batismo ele mostra para nós que nós não somente somos sepultados com Jesus por meio do batismo, mas assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos, nós também vamos ser. Nós também vamos viver como Cristo vive hoje. Nós um dia receberemos o mesmo corpo que ele tem, um corpo que vai ser transformado, que todos os efeitos do pecado, porque Deus não criou a gente para morrer, todos os efeitos do pecado que macularam o nosso corpo, que nos estragaram, que nos adoecem, que fazem com que a gente precise tomar água para não ter pedra no rim, e que não adianta, mesmo que eu faça toda a saúde do mundo, toda a boa alimentação do mundo, todo o exercício físico do mundo, eu posso talvez ganhar 10, 15, 20 anos de existência, mas eu vou morrer porque o meu corpo está maculado pelo pecado e já não há vida em mim. Pelo batismo, eu tenho a certeza de que, assim como Deus ressuscitou Jesus, Ele vai me ressuscitar também. E é isso que a gente faz quando a gente batiza. A gente se identifica com Jesus, a gente nasce de novo e a gente se identifica com a vida eterna, com a ressurreição. E essa foi uma decisão que foi tomada também, mais além das crianças que foram apresentadas, por outros irmãos nossos também, hoje de manhã. Então eu queria chamar a cada um de vocês, Felipe, que tomou essa decisão, Diego e Liliane, eu não sei onde é que eles estão aqui, a Eucler e Dani, cadê? Estão aqui também. Tem que subir. Porque também... Não, mas tá tranquilo. Vai abraçar agora. Que também, a partir de agora, se tornam membros da nossa igreja. Eles se batizaram nessa manhã e agora se unem com a gente como parte da nossa igreja, se comprometeram, de serem bênção na vida da gente, e nós agora também vamos nos comprometer com eles de sermos bênção na vida deles também. Eu queria então pedir que mais uma vez você erguesse a sua mão para cá, para a gente poder orar pela vida deles. Senhor, eu sou grato a Ti pela vida de cada um deles, Deus, que tomou essa decisão, como foi bom poder participar desse momento marcante na vida deles. Agradecemos porque o Senhor os salvou, agradecemos porque o Senhor morreu e derramou seu sangue por eles também. E hoje de manhã podemos testemunhar isso e queremos nessa noite também recebê-los como parte da nossa igreja. Queremos nos comprometer com eles, assim como eles se dispuseram a se comprometer conosco. Queremos ser bênção na vida deles, Deus, e queremos poder ajudá-los a que eles também sejam bênção na vida de muitas outras pessoas. Que através da vida de cada um deles, muitas outras pessoas possam vir a tomar essa mesma decisão e que eles possam agora, Deus, se tornar discipuladores de pessoas, assim como foram discipulados, e assim como um dia o Senhor discipulou os apóstolos lá atrás, e por causa de tudo isso a palavra chegou até nós e a gente tem a oportunidade de conhecer o Senhor hoje. Muito obrigado. Nós abençoamos a vida deles em nome de Jesus. Amém. Depois que a gente batiza, a vida da gente segue
Nossa vida cristã, ela continua. A gente começa a crescer, a gente começa a se desenvolver. E parte integrante da vida cristã é a participação em uma igreja. É a gente estar integrado a uma comunidade de pessoas que também acreditaram no Evangelho junto com a gente, que também entenderam a mensagem de Jesus e que também estão buscando para si a santificação e o aperfeiçoamento da vida. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, então, como não dá para a gente citar o nome da pessoa que escreveu, mas é uma carta inspirada pelo Espírito Santo, foi Deus, né? Então a gente fala que é Deus que escreveu. A gente não sabe quem Deus usou a mão ali para poder escrever isso. Mas Deus, quando ele inspira o autor de Hebreus a escrever na carta, ele fala assim, ó: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ele está fazendo uma analogia entre o batismo e o sacrifício que existia no Antigo Testamento, que como é que as pessoas eram perdoadas no Antigo Testamento. Eles tinham que ir lá, eles tinham que pegar um animal perfeito, sem defeito, sem mácula, sacrificar aquele animal. O sumo sacerdote pegava o sangue daquele animal, molhava numa plantinha e fazia assim sobre a pessoa. Isso significava que aquela pessoa não ia mais ser responsável pelo pecado que ela tinha cometido, porque a ovelha ou o cabrito, o animal que tinha sido sacrificado, estava assumindo a culpa daquela pessoa no seu lugar. Foi a forma mais didática que Deus encontrou para poder nos ensinar duas coisas a respeito do pecado. Primeiro, o pecado mata. E muitas vezes mata gente inocente. Muitas vezes o seu pecado prejudica pessoas que não tinham nada a ver com a decisão que você tomou. Então toda vez que eles pegavam um animal daquele, eles sacrificavam um animal, eles lembravam que aquele animal não teve culpa nenhuma do pecado que eles tinham cometido. Mas aquele animal estava morrendo por causa do pecado que eles tinham cometido. A segunda função didática do sacrifício do Antigo Testamento era para que quando o Filho de Deus encarnasse e viesse para o mundo para morrer, as pessoas entendessem que todo o plano de Deus de salvação desenvolvido desde o início, quando o homem pecou, antes do homem pecar, quando Deus criou o homem, já antevendo a possibilidade ou a queda do homem, que Deus já desenvolveu o plano de salvação e que esse plano de salvação envolveria alguém inocente, dando a sua vida pelos culpados. Então, o que o autor de Hebreus está fazendo aqui, ele está pegando esse símbolo do Antigo Testamento, fazendo a aplicação disso para Jesus, que foi por isso que Jesus morreu, e o nosso último momento de culto hoje, que vai ser a ceia, nós vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, nós vamos lembrar o que Jesus fez por nós. Então, Jesus ele morreu para que o sangue dele derramado, inocente, alguém que nunca cometeu nenhum pecado, pudesse ser suficiente para que todo aquele que cresce nele e entregasse a sua vida para ele, e arrependendo-se dos seus pecados, quisesse o perdão de Deus, pudesse ter o sangue de Jesus aspergido sobre ele. Então é isso que o escritor de Hebreus está colocando aqui. Ele está falando do início da história da nossa salvação. É o momento que você aceita Jesus, o momento que você aceita Jesus, o momento que você tem o sangue de Jesus purificado, então logo em seguida você tem o seu corpo lavado com água, o símbolo do batismo, que é isso que a gente acabou de falar agora. Aí o que ele fala? Então, depois disso acontecer, nós podemos nos aproximar de Deus, porque nós estávamos rompidos com Deus. Então agora que nós somos reconectados com Deus, nós podemos nos aproximar dele. E é isso que ele fala, ó, então apeguemo-nos com firmeza
a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Jesus vai salvar você da morte. Jesus perdoou seus pecados. E por causa disso você tem a vida eterna. Aí o que ele fala para a gente a partir disso? E consideremos-nos, então, diante dessa situação que acontece espiritualmente entre eu e Deus, agora é preciso acontecer alguma coisa entre eu e vocês. Então consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras, porque a vida cristã continua. Enquanto você estiver vivo, você vai professar essa fé do dia do seu batismo para todas as pessoas. E você vai continuar se santificando e você vai continuar se aproximando de Deus, mas isso não é possível sozinho. Então ele fala, consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor às boas obras e não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Já tinha gente naquela época que não gostava de ir na igreja, que parou de ir na igreja, que pensava assim, não, eu posso ser salvo sozinho. Eu posso ter o meu relacionamento, eu e Deus. E aí o meu coração com Deus, eu faço minhas orações, eu leio minha Bíblia e não sei o quê, eu e Deus. Então isso já existia antigamente, isso não é uma novidade dos nossos dias. E olha só o que Deus está falando através do escritor de Hebreus. Não deixe de reunir-se como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Participar da igreja é a sequência natural da conversão, da esperança e do desenvolvimento da nossa fé. Não existe vida cristã saudável fora da igreja. Não existe vida cristã saudável fora da comunidade. Porque quando muitas das coisas que Deus leva em consideração sobre como que você trata Ele, como hoje você não vê Deus, como hoje você não pega em Deus, como hoje você não conversa com Deus olho no olho, Deus disse que muita coisa, para Ele saber como que você vai se comportar com Ele, Ele vai levar em consideração como que você se comporta com outras pessoas. Porque é fácil a gente amar uma pessoa que a gente não vê, porque a gente idealiza a pessoa. Eu posso fazer uma ideia de Deus na minha cabeça de que Deus é exatamente como eu sou. Legal pra caramba. É muito legal Deus. Não me contraria em nada. Gosta de tudo que eu gosto e é contra tudo que eu sou contra. Agora, quando eu encontro com pessoas que não sou eu, e eu descubro que as pessoas são diferentes de mim, o relacionamento ele começa a dificultar. E se eu vou ser paciente, se eu vou ser amoroso, apesar de não concordar com o que a pessoa está dizendo, se eu vou ter um coração voltado para fazer coisas por essa pessoa, vai depender de o quanto eu me resolvi, me tratei e me santifiquei. E é aí que eu começo a descobrir, através do meu relacionamento com outras pessoas, que Deus é outra pessoa. Deus não sou eu. Deus não gosta de muita coisa que eu gosto. Deus é contra muita coisa que eu sou a favor. E é a favor de muita coisa que eu sou contra. E se eu vou relacionar com Ele eternamente, eu preciso aprender a me relacionar com uma pessoa que é diferente de mim. E por isso que a Bíblia nos ensina que o nosso relacionamento precisa ser de serviço, eu preciso servir vocês precisam servir uns aos outros, porque nós vamos servir a Deus, que é uma pessoa que não é igual a gente. E aí corre o risco da gente viver uma vida inteira sozinho, achando que a gente está vivendo com Deus, porque a gente não quer viver com pessoas diferentes, e a gente vai chegar diante de Deus, Deus vai falar assim, mas por que você vai vir para o céu? Você não gosta de mim? Claro que eu gosto, Senhor, porque o Senhor é exatamente como eu. Ele fala, não sou, cara, eu sou muito diferente de você. E a vida inteira você deu provas de que você não dá conta de conviver com pessoas diferentes de você. Então, ou fico eu, ou fico você.
e a casa é minha. Deus não vai sair do céu e ir para o inferno. Deus não vai sair do céu e ir para a zona fantasma. Deus não vai sair para o céu, criar um universo novo e morar no universo novo. E é por isso que Jesus falou que muitos naquele dia vão falar para ele: mas Senhor, eu fiz, eu ajudei, eu fiz isso aqui, eu fiz aquilo. E ele vai falar: aparta de mim, eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Por isso que a Bíblia ela dá tanta ênfase na importância da gente viver em comunidade, da gente se reunir, da gente se conhecer, da gente servir um ao outro, da gente amar um ao outro, da gente perdoar um ao outro. Olha só a oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as minhas ofensas, dívidas, pecados, assim como eu tenho perdoado quem tem pecado contra mim. Se você não perdoa as outras pessoas, Deus não perdoa você. O perdão não é incondicional, o perdão é condicional. O relacionamento de Deus com você é condicionado ao seu relacionamento com as pessoas que estão na sua volta aqui hoje. Por isso que Deus deixa claro no texto que não tem como a gente viver uma vida cristã saudável fora da igreja. E Deus deixa claro que o papel principal nosso é incentivar e encorajar um ao outro. A gente faz isso através das pregações. Todo domingo a gente tem uma mensagem que tenta incentivar e encorajar você a poder crescer na sua vida cristã. A gente faz isso nos grupos, onde nós temos várias pessoas encorajando e incentivando uns aos outros. A gente faz isso nos aconselhamentos pessoais, onde a gente tem pessoas encorajando e incentivando umas às outras a fazer, porque isso é a igreja. Fazemos isso formalmente e fazemos isso informalmente. E é por causa disso, e dentro desse incentivo, que nós temos alguns outros irmãos que já são batizados, que já aceitaram a Jesus ao longo da sua vida, em momentos da sua vida, já professaram a sua fé em Jesus, e que nesse momento tomaram a decisão de fazer parte da caminhada cristã junto com a gente, aqui na Igreja Betânia. E aí eu queria chamar vocês aqui na frente, Everson e Thaís, não sei onde é que estão aqui, Madai, ele chama Madai. Eu achava que podia ser Mayday, quando eu vi a primeira vez. Primeiro eu achei que era apelido. Depois eu pensei assim, não, Mayday é o negócio do avião, né? Mas não, é Madai mesmo. E a Nath, que é a Nathaniele, né? Nath é filha do pastor Marcelo, está plantando a Igreja Betânia lá em Pelotas, que a gente volta e meia hora por ele aqui, eu apresento alguns trabalhos, e eles casaram e estão de mudança para São Leopoldo, né? O Everson e a Thaís também estão de mudança para São Leopoldo recentemente, né? Gaúcha e Mato Grossense, né? E também Heleno e Vanusa. Danusa. Eu falei o quê? Não é não. O WhatsApp me enganou aqui. Todos eles já são batizados, já fizeram a sua profissão de fé ao longo da vida e tomaram a decisão de fazer parte com a gente hoje e de se comprometer com a gente. E nós também, nesse momento, tomamos a decisão de nos comprometermos com ele, de sermos igreja, de nos encorajarmos e nos incentivarmos uns aos outros em tudo aquilo que for necessário. Vocês sabem que vocês podem contar com a gente em tudo que vocês precisarem e a gente conta com vocês também, né, em tudo que a gente precisar. Estende sua mão para cá, para a gente orar por eles também. Deus, eu quero agradecer a Ti pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que tomaram essa decisão de fazer parte da nossa comunidade, tomaram a decisão, Deus, de caminhar junto com a gente. Nós, Deus, queremos ser bênção na vida deles, que o Senhor nos use para isso, que
Que o Senhor nos abençoe para isso e também que eles possam ser bênção nas nossas vidas e na vida de muita gente ainda que vai chegar e que ainda vai conhecer a nossa igreja, Deus. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a cumprir a tua missão, que o Senhor nos ajude a sermos discípulos fiéis do Senhor e que possamos, Deus, através disso, glorificar o nome do Senhor aqui nessa terra. Esse é o nosso desejo, é o motivo da nossa oração nesse momento, do nosso compromisso contigo, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia especial para a gente também, como igreja, porque esse é o dia que nós vamos juntos formalizar para a igreja, para nós como igreja. Vou pôr minhas águas aqui. Ó. Eu tinha que tomar, né, na verdade. É para tomar água, na verdade. Por isso que a pedra vem. Hoje é um dia que nós vamos formalizar para a igreja a vocação que o Tiago recebeu de Deus. E a gente sabe que antes de nascer, que a Bíblia nos diz que nós somos predestinados por Ele para servirmos a Ele, para as boas obras. Isso antes da gente nascer, Ele já nos conhece. E Ele já tem projetos e planos para a gente. A gente nasce aonde a gente nasce, a gente vive aonde a gente vive, com Deus tendo a expectativa de que nesse momento e nesse lugar nós vamos marcar a geração que a gente faz parte. Queria convidar o Tiago aqui à frente. E a gente vai ter um momento meio formal. Né? A gente na igreja aqui não faz formalidades tantas assim. Mas você vai poder assentar aqui na frente da igreja, nesse momento. Porque essa situação, quando a gente assume e dá um passo no ministério, um passo pastoral no ministério, esse é um compromisso que a gente assume com a igreja e que a igreja assume com a gente. Esse é, Paulo escreve lá em Timóteo, ele fala para Timóteo que aquele que deseja ser pastor, deseja uma das coisas mais espetaculares que se pode querer, que se pode desejar, que se pode buscar. E esse foi e tem sido o desejo do Tiago. Tiago se preparou, Tiago estudou, fez teologia, se aperfeiçoou, vem caminhando com a gente já há alguns anos. Tiago é presbítero aqui na igreja, é uma pessoa que tem demonstrado os dons que Deus deu para ele através da pregação, através do aconselhamento, através da liderança, líder de grupo cultivo também. É um parceirão, um grande amigo, e todo mundo que convive com ele sabe isso e conhece isso dele. E eu queria ler 3 textos que direcionam para a gente essa responsabilidade. Um texto que direciona a responsabilidade do pastor, um texto que direciona a responsabilidade da igreja com o pastor, e um terceiro texto que dá uma misturada nessas duas situações. O primeiro texto está lá em João, capítulo 1, que é o texto da vocação. Ó. Trancou aqui. Você se apilha. Hã? Bateria fraca. O pessoal da emergência vai chegar aqui para a bateria ficar forte. Rapidamente, a bateria vai ficar forte. Enquanto isso, a gente volta para o tempo passado
e pode abrir a Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 6. Esse texto ele é interessante porque ele é um texto que foi escrito por uma ovelha falando a respeito do seu pastor. Ó, ficou forte de novo. Vamos voltar para a tecnologia. Porque João, que escreve o Evangelho, ele foi ovelha do pastor João Batista, que é sobre quem ele vai falar nesse trecho aqui da mensagem. Então é interessante porque assim, é alguém que foi impactado por um pastor e que 70 anos depois senta para escrever a respeito do seu pastor, ou do seu primeiro pastor, da pessoa que impactou a vida dele, apesar dele depois ter se tornado ovelha de Jesus. Jesus virou o pastor de João, logo em seguida, a pedido do próprio João Batista, que encaminhou, falou, não, esse pastor aí é melhor do que eu, então você tem que seguir ele agora. E João foi um dos principais discípulos de Jesus, é tido na Bíblia como discípulo que Jesus amava, ele tinha um relacionamento acima da média de Jesus com outros discípulos. Mas ele, quando ele começa a escrever o Evangelho, que é todo sobre Jesus, ele ressalta o papel especial que o pastor dele teve na vida dele. E a gente consegue perceber isso na carta porque João era uma pessoa sentimental. João era uma pessoa que tinha ligações afetivas profundas com as pessoas com as quais ele se relacionava. E olha o que ele diz a respeito do pastor dele, que é o primeiro que eu queria deixar para você, Tiago, sobre a expectativa que Deus tem para nós como pastores. Olha só como é que ele começa falando. Ele fala assim, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Meu desejo é que hoje, no seu livro da sua vida, esteja sendo escrito isso a seu respeito. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado Tiago. Todos nós, a Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, que nós temos um livro aonde é escrito todos os atos das nossas vidas. E que um dia esse livro vai ser lido para você. Um dia ele vai ser aberto e alguém vai ler a história da sua vida. A história que você está escrevendo hoje. As coisas que você está decidindo hoje. E hoje, a minha expectativa para você é que isso esteja sendo escrito no seu livro. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado Tiago. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Uma coisa que a gente precisa pensar sempre quando a gente vive no ministério pastoral é que nós não somos a luz. Existe um risco muito grande da gente às vezes se ensoberbecer, da gente às vezes começar a olhar para o sucesso em determinadas áreas e começar a pensar que aquilo é a gente, e começar a querer assumir posturas que não são nossas. Eu acho que isso é uma das coisas interessantes que João deixa a respeito do pastor dele. Ele não era a luz. E todos nós precisamos ter consciência clara disso na vida da gente. Nós não somos a luz. E isso precisa servir como fator de humilhação positiva para a vida da gente. Para que a gente mantenha uma vida humilde, um ministério humilde, para que a gente mantenha a vida inteira focado na luz. Mas uma outra coisa interessante que a gente tem nesse texto é o que ele fala a respeito do João Batista, quando ele fala no começo. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Apesar de você não ser a luz, tem gente que só vai conhecer a luz através da sua vida. Isso vale para a minha vida,
isso vale para a vida de vocês também. Jesus, ele não desce mais para conversar com as pessoas. Ele não vem mais e se auto-revela para as pessoas. O último que ele fez isso foi Paulo. Jesus deseja que nós sejamos aqueles que testificam da luz. E esse é o seu papel mais do que nunca agora. É o compromisso que você está assumindo de ser essa pessoa que testifica da luz para que, por seu intermédio, todos os homens creiam. E nós temos um desejo, que a gente sabe que o Rio Grande do Sul é o estado menos evangelizado do Brasil, é o estado menos alcançado com o evangelho, estado que a gente ainda tem algumas igrejas sem nenhuma igreja, algumas cidades sem nenhuma igreja, um estado que necessita profundamente de gente que testifique da luz, para que todos os homens creiam. Essa é a palavra que eu queria deixar para você, de responsabilidade. Quando a gente olha como igreja para um pastor, para o que é um pastor, a Bíblia diz para a gente, Paulo escreve para nós lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, 11 e 12, ele fala assim, ó, por isso é que foi dito, e aí ele está escrevendo isso falando a respeito do momento que Jesus, tendo morrido, foi ao Hades e resgatou pessoas que viviam no inferno lá, mas tinham morrido na esperança de quando Jesus viesse serem salvos. Então, nesse momento, que é o início também a formação da igreja como nós a conhecemos, que Paulo escreve essas coisas aqui. Por isso é que foi dito, quando ele, Jesus, subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nessa passagem específica aqui de Efésios, a palavra, quando fala que concedeu dons aos homens, Paulo não está falando a respeito do dom de pastor, do dom de mestre, do dom de evangelista, que ele fala em 1 Coríntios 12, em Romanos 12 também. Nessa passagem específica aqui, ele está dizendo que Deus deu pessoas como dons para outras pessoas. Pessoas como presentes para outras pessoas. E ele diz, Paulo está tentando mostrar para a igreja, nessa passagem aqui, que um pastor é um presente de Deus para a igreja. Então hoje, Deus está nos presenteando com a vida do Tiago. O Tiago, ele está sendo para a gente hoje um presente. Deus, ele conduziu a vida do Tiago para que ele pudesse participar dessa preparação dos santos para a obra do ministério. Porque, de novo, aquilo que eu acabei de falar, cada um de vocês que aceitou Jesus, que entendeu a mensagem do Evangelho, que se reconectou com Deus, tem uma missão específica que Deus deseja que você desempenhe. Como que você vai saber o que você vai fazer? Como que, sabendo o que você vai fazer, você vai se preparar para poder fazer aquilo e, no final das contas, pegar os talentos que Deus te deu e ter multiplicado esses talentos ao máximo possível, ao invés de ter enterrado esses talentos. Então, Deus levanta pastores para poder ajudar você, para poder caminhar com você, para poder preparar você, para poder te mostrar como que você descobre, e uma vez que você descobriu, como que você trabalha com isso, como que você aperfeiçoa isso, como que você melhora. Então, nessa noite, nós estamos recebendo o Tiago como um presente de Deus para a vida da gente. E eu sei que muitos de vocês sabem a importância da gente ter alguém para caminhar junto com a gente. Da gente ter alguém para aconselhar a gente, da gente ter alguém para ensinar para a gente. Eu dou graças a Deus pelos pastores que Deus colocou na minha vida, que conseguiram me ajudar e conseguem me ajudar até hoje
a abrir a minha mente para coisas, a entender determinadas coisas, a me santificar mais, a buscar mais a Deus, a aperfeiçoar mais a vida que Deus tem, expectativa que eu viva nela. Eu sei que isso é verdade para a maioria de vocês aqui. Então, nessa noite, a gente recebe o Tiago como um presente de Deus para a vida da gente. E tem um terceiro texto que eu queria que a gente lesse, que está lá em Hebreus 13, versículo 17, que aí é o texto que fala da gente para a igreja, da igreja para a gente. Que fala das nossas responsabilidades mútuas, dos nossos compromissos mútuos, daquilo que eu, Tiago, o Bruno, o Patrick, que são pastores aqui da igreja, o Carlos, o Felipe, que são presbíteros aqui da igreja, que na Betânia equivalem à função pastoral em muitas coisas, compromisso que nós temos com a igreja e o compromisso que vocês têm com a gente. O autor de Hebreus, Deus, através do autor de Hebreus, ele escreve assim, para a igreja. Olha só o que ele fala. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. A Bíblia, ela fala duas coisas nessa passagem a respeito das nossas responsabilidades. Tiago, você vai prestar contas a Deus da vida das pessoas dessa igreja. Um dia Deus vai chegar para você e Ele vai perguntar não só pela sua vida, pelo que você fez da sua vida, mas sobre como você ajudou a desenvolver a vida das pessoas dessa igreja. E é possível que Ele até te pergunte nominalmente por algumas pessoas. O pastor, na revista atualizada, usa até uma expressão estranha, porque fala que ele vela por vocês. Vela a gente usa no contexto católico só para morto, né? Que a gente vela o sujeito que morreu. Não, tem que velar pelo vivo também. E essa é uma função do pastor. Orar pela vida de vocês, aconselhar vocês, buscar o máximo possível de informação, de direcionamento, de encorajamento, aprender, continuar lendo, continuar estudando, continuar preparando, continuar descobrindo novas formas de resolver problemas para poder abençoar a vida de vocês. Mas a Bíblia também fala que a igreja, ela tem uma responsabilidade com o pastor. A responsabilidade de trabalhar para que o ministério pastoral, o serviço pastoral, ele não seja um peso para o pastor, mas que seja uma alegria. Todo mundo que decide ser pastor, quando decide porque gosta. Porque ser pastor não dá dinheiro. O pessoal acha que dá dinheiro ser pastor, porque assiste meia dúzia ali na televisão. Tem assim, dos 20 que ganha muito dinheiro, uns 15 que ganha de um jeito que a gente não aceitaria ganhar. Uns 5 que ganha, beleza, que é bacana mesmo, é pastor bom, trabalha, faz o negócio. Mas isso, gente, é igual jogador de futebol. O cara acha que ele vai virar jogador de futebol e vai jogar no Barcelona. Todo jogador de futebol acha que vai jogar no Barcelona. 99% dos jogadores de futebol ganha 2, 3 mil reais a vida inteira jogando no Avenida, no Santa Cruz, ali no Ijuí de São Luís, e joga o São Luís de Ijuí, só o Campeonato Gaúcho. Acabou o campeonato, pânico. O que vai fazer no resto dos 8 meses que vai ter? Quando a gente entra no ministério pastoral, a gente não entra por dinheiro. A gente entra porque a gente gosta. Porque a gente ama fazer isso. Porque a gente olha para esse chamado de Deus, a gente encontra a nossa vocação, a nossa realização nisso. Ninguém entra para o ministério pastoral triste.
Mas eu que trabalho com pastores, trabalho numa organização que chama SARA, Servindo de Apoio, Refrigério e Amizade, que só cuida de pastor. E sou membro do Conselho Nacional da Betânia, ou seja, eu trabalho com os pastores da nossa denominação. Uma das coisas que a gente mais enxerga quando a gente vai trabalhar com pastores são pastores frustrados. Pastores tristes, pastores cansados, pastores doentes por algum tipo de situação. Porque ao longo da caminhada, aquilo que era alegria foi se tornando um peso. Muito é responsabilidade do próprio pastor. A gente tem que se cuidar, a gente tem que manter fidelidade ao Senhor, a gente tem que prestar atenção nas coisas que podem minar as nossas energias. Mas existe uma parcela que pode ser causada pela igreja. Então, quando você participa de uma igreja e você então tem um pastor, você precisa assumir para você esse compromisso com o pastor. Eu não vou fazer o ministério do meu pastor pesado. Eu vou trabalhar para que o ministério dele seja uma alegria para ele. E volta e meia alguém vem conversar comigo, e eu acho interessante isso, porque o que são as coisas que atrapalham o ministério pastoral? O que são as coisas que transformam o ministério pastoral num peso? O que são as coisas que às vezes fazem que a gente pensa assim, puxa vida, eu podia só advogar e não ser pastor mais. O que é que faz isso acontecer? Nunca é porque a gente é procurado por alguém que quer aconselhamento. Nunca é. E volta e meia alguém chega para mim e fala assim, desculpa que eu vou tomar o seu tempo, mas eu preciso conversar com você. Não, isso nunca é um problema. Isso nunca é um peso. Isso nunca é ruim. Eu já conversei com você mês passado, eu preciso conversar com você de novo. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente serve. É para isso que a gente abraçou o ministério. É para poder conversar com você. É para poder te incentivar, para poder preparar você, para você desenvolver aquilo que você precisa desenvolver da melhor maneira possível, para você desenvolver o máximo do seu potencial, daquilo que você tem. Agora, tem uma coisa que pesa o ministério pastoral e essa coisa ela se ramifica para várias outras coisas, que é quando você inconscientemente ou conscientemente, que acontece das duas formas, começa a criar obstáculo para o desenvolvimento do ministério pastoral. E tem algumas formas que isso pode acontecer. Por exemplo, você pode se tornar uma pessoa do contra. Tudo que a igreja quiser caminhar, eu vou para o lado contrário. Eu vou falar mal, eu vou criticar, eu vou falar que eu fazia de um jeito melhor, que devia ser feito de uma outra forma melhor, que eu sei qual que é o jeito, por mais que eu não vou fazer, né? Eu só quero dar a ideia contra o negócio que vai acontecer. Isso pesa o ministério pastoral. Pesa quando você faz isso com outras pessoas. Porque às vezes você não está fazendo isso diretamente com o pastor, mas você começa a minar outra pessoa. A pessoa está empolgando, a pessoa está começando a crescer, está começando a desenvolver, foi lá, conversou com a gente, ela falou, não, agora é que eu vou abraçar, e você chega perto da pessoa e passa a rasteira nela e fala assim, não, mas não voa tanto assim. Né? Não precisa correr nessa velocidade, não, calme, e dá conta. Outra coisa que no mesmo sentido pesa, e hoje a gente estava conversando sobre isso, e gente, isso é uma das coisas que mais frita a nossa cabeça, é quando o obstáculo ele é criado a partir da falta de generosidade da igreja. Não tem nada mais difícil hoje para nós aqui na Igreja Betânia local do que decidir como que a gente vai continuar avançando para ganhar o Rio Grande do Sul inteiro com um orçamento minúsculo. Não porque a gente não tem dinheiro aqui na igreja. Não porque os membros estão desempregados, não porque as pessoas estão ganhando pouquinho e aí tem que dar pouquinho só de contribuição, mas pela falta de generosidade de algumas pessoas. Pela falta de entender que eu recebi a coisa mais fantástica do mundo, eu tenho a missão de alcançar esse estado inteiro para Jesus, que está desalcançado, e a gente precisa de grana. A gente pode dar uma olhada aqui agora. A gente não pode ficar nesse espaço físico o resto desse ano mais.
graças a Deus, a gente cresceu. Tem gente nova chegando, e mais gente nova chegando, e mais pessoas novas se aproximando. E a gente quer que mais gente nova chegue ainda, e a gente quer que todo mundo esteja sentado durante o culto, com 20% de lugares vazios, para a gente sentir mais vontade ainda de convidar a gente com uns 10 ar-condicionado ligados. Mas isso com dinheiro. E tirar leite de pedra é um peso. É isso, a gente tem que desdobrar e ver como é que faz com o orçamento, como é que mexe, como é que não sei o quê. Ou seja, nunca você se aproximar de um de nós é um peso para a gente. Isso é alegria para a gente, porque é para isso que a gente serve. É para isso que a gente está aqui. É por isso que a gente abraçou o ministério pastoral. E eu queria, nessa noite, onde a gente vai fazer a consagração do Tiago, pedir que você renovasse o seu compromisso com Deus e com seus pastores e com a igreja local, de que você vai fazer do ministério pastoral da Betânia de São Leopoldo uma alegria. Que a gente vai ter gente doido para vir ser pastor daqui. Assim, eu quero ser pastor de lá. Não tem nenhuma outra igreja no mundo que eu quero ser pastor, porque lá é o melhor lugar para ser pastor, por causa das pessoas que tem lá. Eu queria que você renovasse esse compromisso nessa noite com a gente. O Tiago fez a avaliação na nossa denominação lá em São Paulo, há 2 semanas atrás, passou por uma sabatina, né, e foi bem sabatinado, né? O pessoal pegou junto lá, porque a gente tem umas doutrinas assim meio calvinista aqui na igreja, né? E tem gente na Betânia que não acha muito legal, mas foi aprovado, né? E tá junto com a gente aqui, e a gente vai orar pela vida do Tiago. E aí eu queria chamar os pastores e presbíteros aqui presentes, o Bruno, o Felipe, o Carlos, que está ali. E aí, pedir o Tiago para ajoelhar aqui na frente. Eu vou pedir você para ficar de pé e estender a sua mão para cá e orar junto com a gente pela consagração ministerial do Tiago, recebendo ele como seu pastor também. Deus, eu sou muito grato a Ti pela vida do Tiago. Eu estou muito feliz, Senhor, porque posso continuar acompanhando esse desejo que ele teve lá atrás, essas conversas que nós tivemos há 5, 6 anos atrás, e que nesse momento se concretiza mais um passo, onde a gente pode estar junto aqui participando da confirmação da vocação do Senhor. Sabemos que foi o Senhor que chamou o Tiago, sabemos que foi o Senhor que capacitou ele com os dons que ele tem. Somos gratos a Ti porque através do Teu Espírito Santo o Senhor moveu o coração dele para poder disponibilizar os dons dele para Ti. E nós queremos, Deus, nessa noite como igreja, como denominação, como liderança, como presbitério dessa igreja, consagrar o Tiago, apresentar o Tiago e como igreja receber o Tiago como nosso pastor. Pedindo que o Senhor abençoe a vida dele, que o Senhor dê a ele sabedoria, que o Senhor dê a ele discernimento, que o Senhor dê mais e mais dons para o Tiago, para que ele possa, Deus, servir ao Senhor com pleno da capacidade que o Senhor tem dado para ele. E Deus, que muito mais gente venha a ser abençoada pela vida dele, muito mais pessoas venham conhecer o Senhor Jesus através da vida do Tiago. Deus, nós nos comprometemos com ele também, cada um na posição que se encontra, eu como pastor dele, o conselho dessa igreja, o presbitério que está aqui representado, cada membro dessa igreja, nós nos comprometemos, Deus, com a vida do Tiago, que nós vamos fazer o possível para que o ministério dele seja uma alegria para ele. Que ele possa, Deus, servir ao Senhor com profunda alegria e que as dificuldades que ele enfrentar no ministério não cheguem nem perto da alegria, do júbilo no coração dele de poder estar servindo ao Senhor. Obrigado, Deus, pela vida do Tiago, pelo privilégio que nós temos de poder ter ele com a gente.
Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tudo isso que a gente faz, tudo, a gente faz por causa de Jesus. A gente faz por causa daquilo que a gente vai celebrar nesse momento. Eu vou chamar o pessoal da música aqui na frente, os diáconos para trazerem também os elementos da ceia. Tudo isso que a gente faz porque Jesus se entregou por nós. A Bíblia nos diz que na noite que Jesus foi traído, ele partiu o pão, deu para os discípulos, pediu para que eles comessem, depois deu o cálice para que eles bebessem. Naquela noite era suco de uva, porque era Páscoa, não tinha vinho naquela noite. E Jesus pediu que eles fizessem isso em memória dele. Todos fizessem isso lembrando daquilo que ele fez. E é isso que a gente vai fazer nessa noite. Paulo nos diz que nós devemos examinar a nós mesmos quando a gente participa desse momento. A gente deve olhar para dentro da gente, a gente deve avaliar o que dentro de nós precisa se comprometer mais com Jesus. O que dentro de nós precisa ter mais do corpo de Jesus, do sangue de Jesus. E assim participar da ceia. Então vamos tirar um minutinho, você aí no seu lugar, para você orar individualmente, talvez confessar um pecado, talvez fazer um compromisso com Jesus, talvez uma palavra de gratidão a Ele, mas que você possa examinar a si mesmo, para a gente poder participar da ceia do Senhor. Muito obrigado, Jesus, por dar a vida por nós, por morrer por nós e por nos trazer até aqui, Jesus. Tu é o cara, Jesus. Muito obrigado, porque além de dar a vida por nós, faz tudo isso aqui, Jesus. E isso é incrível. E a gente faz parte disso. Muito obrigado, Jesus. Continua com a gente, ajudando a gente a avançar, Senhor, a se aproximar mais do Senhor e trazer mais gente para perto do Senhor. Muito obrigado, Jesus, por morrer por nós. Amém. Suportado por Cristo, meus pecados levou, pela cruz deu-me vida. Não sou mais eu, o pródigo voltou. Minha fé vem de Cristo, é tudo que eu tenho e sou. Dos pecados antigos, hoje eu limpo estou. Eu já fui um escravo, condenado também, mas Jesus
eu não vou voltar, eu seguirei meu rei. Minha fé vem de Cristo. É tudo que eu tenho e sou. Nos pecados antigos, hoje eu limpo estou. A Bíblia nos diz que na noite que Jesus foi traído, ele tomou um pão e, tendo dado graças, ele partiu, deu para os seus discípulos e disse: tomai e comei, porque isso é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso todas as vezes em que vocês comerem, em memória de mim. Em memória de Jesus, coma do pão. Jesus, obrigado por tu ter vertido o teu sangue na cruz. E hoje a gente poder estar aqui e estar usufruindo desse amor tão grande que tu tem com a nossa vida. E obrigado porque tu se importa tanto com a gente, que não nos deixa do jeito que a gente está, nos transforma em melhores, e a gente pode influenciar outras pessoas, e essas pessoas virem fazer parte do reino, virem fazer parte do ministério. Queremos te agradar, Deus, com as nossas vidas. Nos ajuda a gente se examinar e te agradar todos os dias. Obrigado por ter feito esse sacrifício pelos nossos pecados. Nos ensina a ser gratos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Tome a ceia comigo, pegue vinho e pão, sacrifício de vida. Ele ressuscitou, hoje eu te chamo irmão. Hoje eu
A Bíblia nos diz que depois de haverem ceado, Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, ele deu para os seus discípulos e disse: tomai e bebei, porque isso é o meu sangue, derramado por vós. É o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Façam isso todas as vezes em que vocês beberem, em memória de mim. Em memória de Jesus, com gratidão no seu coração, porque Ele perdoou os seus pecados. Tome também do cálice. Minha fé vem de Cristo. Minha fé vem de Cristo. É tudo que eu tenho e sou. Os pecados antigos, hoje eu limpo estou. Hoje eu limpo estou. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, somos gratos a Ti pelo Seu amor, somos gratos pelo cuidado que o Senhor demonstra com a gente desde antes da gente existir. O Senhor já providenciou para nós salvação, para que pudéssemos em Ti termos a possibilidade de nos reconectarmos com Deus, de termos perdoados as nossas falhas, nossos erros. Nós somos gratos porque o Senhor nos deu acesso ao Senhor pleno, através do teu sacrifício. E é isso que nós celebramos nessa noite, e é isso que nós desejamos celebrar todos os dias das nossas vidas, através das nossas atitudes, através dos nossos relacionamentos, através, Deus, da maneira como a gente vai viver durante a semana, no nosso emprego, na escola, na faculdade, no meio dos nossos familiares, onde quer que a gente esteja. Possamos testemunhar a luz que é o Senhor Jesus. Obrigado por isso. Pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, que o Senhor cuide da gente, nos dê uma semana abençoada, que o Senhor leve cada um de nós em paz para casa, debaixo da segurança do Senhor, que o Senhor, Deus, nos livre de todo o mal e não deixe a gente cair na tentação de perder de vista o sacrifício do Senhor por nós. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus, Pai. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.